e Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Amigos, estamos chegando para mais uma semana de trabalho. Hoje, dia 15, segunda-feira, vamos falar em esportes, como todos os dias, até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Rômulo Amaro vence disputa eleitoral e segue no comando do Guarani pelos próximos 3 anos. Antes do início da votação, a Assembleia de Sócios, por maioria, impugnou a chapa Meu Bugre Forte, a partir de um recurso apresentado pelo grupo da situação. Com os anúncios do atacante Guilherme Cachoeira e do lateral Rian, Bugre chega a 11 reforços oficializados para 2026. Coordenador de futebol da Ponte, Brigatti confirma 8 reforços já acertados para o ano que vem. Por enquanto, somente 4 foram anunciados. Goleiro Thiago Coelho, zagueiro Wallace, o meia Cristiano e o atacante Herbert. Ponte tem 17 jogadores remanescentes de 2025. Do time titular da decisão contra o Londrina, apenas 3 deixaram o Moisés Lucarelli, o Anderson, Arthur e Toró. Corinthians e Vasco avançam nos pênaltis e farão a grande final da Copa do Brasil. Timão eliminou o Cruzeiro na Neoquímica Arena, enquanto o Cruz Maltino passou pelo Fluminense. Flamengo vence o Pirâmides do Egito por 2-0 e está na final da Copa Intercontinental. Rubro-Negro vai em busca do título nesta quarta-feira, 2 da tarde, contra o Paris Saint-Germain. Diretores do São Paulo pedem licença após vazamento de áudio em que admitem esquema de venda ilegal de camarote. Douglas e Mara Casares serão investigados internamente no clube. 971021493. Estou aguardando a sua mensagem pelo WhatsApp ou também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem para cá, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians nos pênaltis sobre o Cruzeiro, que garantiu o timão na decisão da Copa do Brasil. Corinthians que agora terá como adversário o Vasco da Gama. Mas ontem, em Itaquera, no tempo normal, quem levou a melhor foi o Cruzeiro, com 2 gols de Arroio. Venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Bidu diminuiu para o Corinthians. O timão com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Martínez, depois Ranielli, Maicon, depois Vitinho, Bidon e Carrillo, depois Garro, Memphis e Yuri Alberto, a equipe do Dorival Júnior. O Cruzeiro de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, depois Wallace e Matheus Pereira, Christian, depois Eduardo, Sinesterra, depois Arroio e depois ainda Wanderson e Caio Jorge, depois Gabigol, a equipe do técnico Leonardo Jardim. Portanto, no tempo normal, deu Cruzeiro, mas nos pênaltis o Corinthians levou a melhor. Venceu pelo placar de 5-4. O Gabigol teve a chance de colocar o Cruzeiro na decisão. Acabou perdendo o pênalti. O Wallace ainda perdeu, o Hugo Souza defendeu. E o Breno Bidon fez o gol que garantiu a classificação do Corinthians à decisão da competição. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes pelo YouTube. Paulinho aqui está cumprimentando a gente, mandando um abraço para todos. O Amauri também, que é de Paulínia, vamos subir Bugre. O Carlos Matozinho, todos os dias está aqui. Muito obrigado, Matozinho, sempre prestigiando a gente. Vamos ao WhatsApp. Vamos ver o que o Alexandre está escrevendo aqui. E quando vai chegar o Papai Noel com os salários na ponte? Ou vai chegar com boletos e processos? Eu espero que chegue com dinheiro. Você já votou para Dudu Camargo ficar na Fazenda, Alexandre? Eu não assisto a Fazenda, cara. Esse Dudu Camargo não era aquele substituto, entre aspas, do Silvio Santos? Substituto do Silvio Santos, eu tô brincando com vocês, porque o Silvio Santos não tem substituto. Dudu Camargo. Mas eu não assisto, não sei nem com quem ele tá competindo, não sei do que se trata, mas boa sorte a ele. Vamos lá. Como se toca futebol na ponte com salários atrasados, transfer ban, jogadores indo na justiça? Essa forma é de sucesso, Ronaldo? Claro que não, né? Claro que não. Essa situação é terrível, preocupante demais. Tá bom? A forma como transcorre as eleições no Guarani reflete a decadência social e futebolística na instituição. Eduardo do Jardim Márcia. Eu lamento muito o que aconteceu. A alegação foi irregularidades no que diz o estatuto do clube. Eu acho ruim isso.
Eu torço sempre para que haja uma parte de oposição, né? O clube associativo tem que ser assim. Essa coisa de aclamação não é legal. Não é legal. Eu não estou dizendo que A ou B tem razão, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é muito triste. Aconteceu o que aconteceu. É lamentável. Lamentável. O Carlos Lemos Matozinho está dizendo aqui: o Vitinho do Amador poderia fazer estágio teste na Ponte. Carlos Matozinho, não viu o jogador jogar. Daqui a pouco, talvez o Tigrão venha aqui, ele fez o jogo, ele pode falar com mais propriedade. Guarani, tudo que começa errado, dá errado. Por que impugnar no dia da eleição? CH, tô achando que a Ponte está trazendo jogadores mais interessantes. Vamos ver, né? Na prática. Às vezes no papel a coisa aponta uma situação e depois na prática é outra. Você sabe disso, o futebol é assim, não é? Não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem, entendeu? O cara tem que encaixar no esquema do treinador, gostar da cidade, ser um cara dedicado, né? Machucar pouco. Olha quantas coisas, né, elas precisam acontecer para o jogador ir bem, né? Bom dia, meu amigo, é o Batata de Rio Preto. Sumiu, hein? Sumiu. Ótima entrevista com meu amigo Brigatti. Como é difícil colocar as coisas no lugar quando diretorias antigas ferraram o clube. Tinha que ser uma lei para prender esses bandidos. E o pior, ainda estão cobrando coisas na justiça. Que maravilha de país onde os larápios são beneficiados. Eu não entendi bem o que você escreveu aqui, Batata, mas li, tá? É a sua opinião. Gabigol bateu displicentemente o pênalti. Técnico errou, Hermenegildo. E coisa o Gabigol, hein? Que vergonha. 3 milhas por mês para fazer aquilo. 3 não, 2, né? É muito dinheiro para um jogador que fica no banco de reservas e se acha um grande jogador e na verdade é um jogador comum. Pelo menos é a minha opinião, né? Devemos tirar o chapéu para o Mirassol, time esse que salvou a honra do futebol do interior de São Paulo. Não é mesmo, Ponte Guarani? Catelli. O Mirassol está numa prateleira ou 2 acima de Ponte Guarani. Eu achei que eu não estaria vivo para falar isso, mas essa é a verdade. Voltamos pro YouTube aqui. Bom dia, ansiedade enorme para saber das novidades da Associação Atlética Ponte Preta. É o Jacir que manda mensagem aqui pelo YouTube. O Almauri já falei. Paulo Henrique mandando um abraço para todos. E fica aqui o meu muito obrigado pelas mensagens, tá bom, gente? Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. É o Guarani agora, Breno Beretta. Oi, CH, ontem teve eleições no Guarani e a chapa vitoriosa foi a chapa da situação. Avante, meu bugre! Logo depois do pleito, já no período da noite, eu conversei com o candidato vitorioso, o atual presidente Rômulo Amaro. É uma honra para mim agradecer primeiro a Deus por ter me dado força num momento difícil aí de encarar a nossa realidade, que foi difícil pra caramba. Mas eu estou muito feliz e muito motivado para poder desenvolver um trabalho que eu tenho hoje a oportunidade e a obrigação, não só como presidente, mas como torcedor, de tudo que a gente passou em 2025, poder reverter, poder desde o início agora imprimir o nosso trabalho realmente com competência, com dignidade, com transparência, com organização e responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que nos remete a uma obrigação. A chapa da oposição pela manhã foi impugnada. Chapa ao CA, encabeçada por Felipe Rosselli, meu bugre forte, por conta dele não atender um dos requisitos do estatuto. Ele teria faltado 3 assembleias consecutivas quando ele fazia parte do CA, na época do Ricardo Moisés. Também conversei com o Felipe Rosselli sobre o assunto. O que aconteceu aqui foi um fato lamentável na história do Guarani.
Infelizmente, a chapa da situação se aproveitou do mecanismo do estatuto, onde a Assembleia julga os recursos. E percebendo que ali na abertura, naquele exato momento, eles tinham uma pequena maioria, eles votaram por impugnar a chapa, né? Privando o sócio do voto, impugnaram uma chapa que estava homologada, uma chapa que a homologação foi super bem fundamentada por advogados da Comissão Eleitoral, que por coincidência são os mesmos que presidem a Assembleia, que estavam presidindo a Assembleia. Inclusive, o Marcelo Dias defendeu a decisão da Comissão Eleitoral pela homologação, e mesmo assim a situação, se aproveitando de ter uma pequena maioria na abertura, aproveitou essa brecha da Assembleia para impugnar a chapa. Rômulo Amaro agora segue no Guarani no próximo triênio. Esse novo mandato começa a partir de janeiro de 2026. Falando de bola rolando, os jogadores do Guarani receberam folga neste fim de semana e hoje eles voltam para Bragança Paulista. Ficarão por lá até quarta-feira. Aí, a partir de quinta até sábado, os atletas vão treinar na cidade de Louveira. Rian foi o último apresentado pela diretoria do Guarani, anunciado, melhor dizendo, na última sexta-feira à noite. Lateral direito, 21 anos, é polivalente, veio da equipe do Vila Nova. Mais 2 ou 3 contratações podem acontecer. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. O Renato Bugrino está revoltado aqui. Cada vez mais sinto nojo desse meu bugre. Renato, é uma situação muito delicada, né? Eu não tô dizendo quem tem razão, tá, gente? Todas as vezes que uma eleição vai para esse caminho, impugna justiça, eu acho isso muito, muito lamentável. O Edivalmir Massa também, uma vergonha o que acontece no Guarani. E vamos em frente, né? Chegando para comentar a segunda-feira do Guarani, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. Bom, o Matozinho falou lá sobre o Vitinho, ele deve ter visto, estava nos vendo, né? Na final do Amador ontem. Eu gostei muito desse jogador do Flamenguinho do Santa Mônica. Não sei a idade, a gente acabou não tendo maiores detalhes. Mas um jogador de muita habilidade, de muita técnica, né? Claro que no profissional tudo é diferente, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade técnica desse jogador. Só para não deixar o nosso Matozinho sem resposta aqui. E quero dizer que eu discordo que houve eleição no Guarani ontem. Não teve eleição, né? Teve uma homologação apenas de uma chapa. E todos os elogios que eu fiz aqui ao Estatuto, ao Conselho, à Comissão Eleitoral do Guarani, eu retiro tudo. Retiro absolutamente tudo, como quando critiquei a Ponte por ter feito uma eleição com chapa única, que o Estatuto dificulta demais se conseguir nomes para inscrever uma chapa, é muita coisa, 225, critiquei a Ponte e elogiei o Guarani. Agora quero também criticar o Guarani. Se era para impugnar, por que essa comissão eleitoral não fez isso lá no momento do registro da chapa? A chapa foi aprovada. Deixa chegar o dia da eleição com chuva? Ou será que ela tinha alguma pesquisa de boca de urna? A comissão, não sei. Ou a chapa da situação tinha alguma pesquisa de boca de urna que colocava em dúvida a vitória da situação? E aí faz impugnação no dia da eleição? Não teve nenhum fato novo. Por que a chapa foi aprovada e agora homologada? Não gostei. Virou também esse negócio de aclamação antidemocrático, não dá opção para o associado ter mais de uma escolha. Achei horrível, lamentável. Uma página triste na história do Guarani. Obrigado, Tigrão. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato,
Fala CH, Ponte Preta fechou a primeira semana da pré-temporada. Os jogadores se apresentaram na última segunda-feira, dia 8 de dezembro, e treinaram sem nenhum dia de folga até ontem, domingo. É claro, o tempo da Macaca é muito curto, já tem estreia marcada para o dia 11 de janeiro, vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena e a diretoria corre para tentar contratar mais jogadores e fechar o quanto antes o elenco da Ponte Preta para 2026. Até esse momento, 4 jogadores já foram anunciados de forma oficial. Esses jogadores treinaram durante toda essa semana que se passou, casos como do goleiro Thiago Coelho, do zagueiro Wallace, do meia Cristiano e também do atacante Herbert. Além desses 4 atletas, outros 4 são aguardados ainda essa semana em Campinas para começarem a treinar com o elenco. O zagueiro Alisson Maia, o lateral direito Brian Borges, o volante André Lima e o atacante Vitor Pernambuco. Esses são mais 4 jogadores que a Ponte Preta já tem um acordo, tem pré-contrato assinado para a próxima temporada. E, além desses 8 reforços, o João Brigatti, que concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes na última sexta-feira, dentro do Esporte em Debate, confirmou que a diretoria segue de olho no mercado, buscando outras peças para contratações. Em relação aos atletas que estamos ainda buscando no mercado muito difícil, muito inflacionado. A gente tem tentado fortalecer agora o meio de campo e ataque também. Enfim, são situações que a gente tem trabalhado dia e noite aí em busca de atletas para que a gente possa, como eu já disse, e no entendimento nosso, ter um elenco qualificado, né, para que o calendário de 2026 se faz necessário. E é claro, além das contratações dos novos reforços, é importante para a Ponte Preta também conseguir manter o maior número possível de jogador que já estava no elenco. A Macaca, até esse momento, perdeu apenas 3 jogadores que disputaram a final contra o Londrina. O zagueiro Anderson, que acertou com o Náutico, o lateral esquerdo Arthur, que vai defender o América Mineiro, e o Toró, que por opção do Botafogo de Ribeirão Preto, clube que detém os direitos do jogador, não renovou o empréstimo com a Ponte Preta e pode ser mais um jogador que vai defender o Náutico em 2026, CH. Excelente semana para você também, Valnei Matheus. Bom dia. O que acontece se a Ponte não conseguir retirar o transfer ban? Não escreve nenhum jogador. Da WO em todos os jogos, não. Ela simplesmente não pode escrever mais ninguém. Tigrão, segura essa. Poderia me fazer uma visita, Tigrão? É o Edivalmir. E levar as pimentas da galera? Tá bom, Edivalmir. Passa no meu zap. Ô, Edivalmir, passa pra mim aí o endereço novamente. Você já me passou. Eu sei que é aqui pertinho da Band. Mas eu preciso ir aí de sexta. E daí a gente já vê aquela... Perdão. A gente já vê aquela outra coleção que você tem aí, né? Já vê se aprova, entendeu? Mas tá tudo certo. Tá bom. Cuidado, hein? Se for, com moderação. Não, ele parece que tem coleção lá de água tônica. Isso. Ô Tigrão, você quer falar o que da Ponte? Eu quero falar que a Ponte tem time sim para botar em campo. Hoje já dá para montar um time da Ponte, mesmo que ninguém seja inscrito. Mas vai ser inscrito sim. Vai ser inscrito, nenhum empresário em sã consciência negociaria e faria contrato sem ter uma informação, mesmo que de bastidor, mais confiável. Então, a Ponte começou a contratar, a dificuldade é gigantesca, a preocupação é maior ainda. Mas a Ponte deve entrar com um time de aceitável para bom, pelo nível altíssimo do campeonato, no dia 11 ou em torno do dia 11, ainda não tem o desdobramento da tabela, lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Parece que o Corinthians vem com um sub-20 e também não quer dizer que é fácil, né? Sub-20 de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, meu Deus, se nós tivéssemos aqui para disputar os campeonatos, a gente sofreria menos. No profissional, quero dizer. E parece que vai ser com portões fechados também, ter uma punição lá contra o Corinthians. Na federação. Na Federação Paulista de Futebol. Então, meus amigos,
pouquinho mais de calma, daqui a pouco o Papai Noel chega aí. Eu sei que tá todo mundo com o saco igual do Papai Noel. Você acha que o Papai Noel chega com um saco cheio de dinheiro ou um saco cheio de boleto? Vai ter as duas coisas. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Estão definidos os finalistas da competição. Ontem, em Itaquera, o Corinthians perdeu no tempo normal para o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Como havia vencido na ida por 1-0, a decisão foi para os pênaltis. E na ocasião, o Timão levou a melhor, 5-4 para cima na Raposa. Vai pegar agora o Vasco, que ontem do Maracanã perdeu no tempo normal para o Fluminense por 1-0. Como havia vencido por 2-1 no jogo da ida, nos pênaltis o Vasco levou a melhor e derrotou o Fluminense pelo placar de 4-3. As finais estão definidas. Na quarta-feira, 9h30 da noite, em Itaquera, ocorre o primeiro jogo entre Corinthians e Vasco. E o jogo decisivo será domingo no Maracanã, às 18h30. Ontem, na final do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras conquistou o título, foi o bicampeonato das Palestrinas. Perdeu no jogo da volta para o Corinthians pelo placar de 1-0, mas como havia vencido a ida por 5-1, o Palmeiras, portanto, conquista o título da competição. Destacando alguns campeonatos pelo mundo, como o espanhol, vitória do Real Madrid sobre o Alavés pelo placar de 2-1. O Real Madrid ocupa a segunda colocação. A liderança é do Barcelona, que venceu o Osasuna por 2-0. O Barcelona tem 43 pontos, o Real Madrid tem 39. Já no campeonato inglês, na Premier League, destaque para a vitória do Arsenal no finalzinho sobre o Wolverhampton pelo placar de 2-1. Segue na liderança da competição. E tem aí na segunda colocação Manchester City, que venceu o Crystal Palace fora de casa pelo placar de 3-0. O Arsenal tem 36, o Manchester City tem 34 e o Aston Villa é o terceiro colocado com 33 pontos. Para fechar, pelo campeonato italiano, alguns destaques desta rodada, como o empate entre Milan e Sassuolo pelo placar de 2-1. Já a Internazionale venceu o Gênova fora de casa pelo placar de 2-1 e lidera a competição. A Inter, nesse momento, lidera, portanto, o campeonato italiano com 33 pontos. O Milan tem 32 e o Napoli tem 31 pontos. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi,
Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata pode contar.